Irmãos, boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Eu já agradeço a Deus a minha oportunidade de estar aqui e vamos logo, né, porque o tempo passa rápido, né? Eu vou pedir à igreja que abra suas Bíblias em Colossenses 2, de 1 a 8. Colossenses 2, de 1 a 8. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, por favor, para que nós possamos fazer essa leitura. Todos acharam? Amém. Eu vou seguir ali, porque eu não sei se a minha Bíblia é diferente, então eu prefiro seguir ali o telão. A Carol vai me acompanhando aí, por favor, tá, cara? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo falando, tá, irmãos? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência, irmãos? Em Cristo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Devemos receber o Senhor Jesus Cristo, mas isso não basta. Devemos andar nele. Arraigados, como devemos andar no Senhor Jesus Cristo? Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém, irmãos? Podem estar assentados. Deixa eu ligar aqui para poder passar ali o slide. Como os irmãos, alguns sabem, né? Aqueles que não sabem vão ficar sabendo agora, né, irmãos? O tema da palestra de hoje é a nova ordem mundial, né? O que será que é isso, a nova ordem mundial? Será que o mundo tem uma nova ordem, né? Então vamos ver o que é isso. Olha o que a palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Os irmãos vejam que é um imperativo, é uma ordem. Examinai tudo. Nós devemos examinar tudo e guardar e reter somente o quê? O bem. O bem nós devemos guardar. O bem nós devemos reter, né? E devemos nos abster, devemos não ter conosco, nos livrar de toda a aparência do mal. Bom, como eu já disse para os irmãos, nós vamos falar sobre essa nova ordem. O que é essa nova ordem mundial, né? Ela não é uma organização, mas apesar disso, apesar dela não ser uma organização, muitas outras organizações a seguem e a difundem. Olha só que poderio, né? É um poderio, porque para a gente seguir alguma coisa, uma empresa, irmão Salatiel, uma empresa deve ser organizada, não deve?
tem que ser organizada, né? Para que ela possa prosseguir. A primeira Igreja Batista Nacional de Cordeiro, ela tem que ser organizada para que ela possa prosseguir. O próprio Senhor Deus falou isso, fazei tudo com ordem e decência, não é verdade? Então, geralmente nós seguimos o quê? Organizações que são organizadas, não é? Que tem uma liderança, que tem uma organização. Essa nova ordem mundial, ela aparentemente ela não tem uma organização, mas apesar disso, muitas outras organizações a seguem. Ela não tem uma liderança central, pelo menos não carnal, não material, né, irmãos? Ela não há uma liderança central, mas apesar de não ter uma liderança, um líder físico a quem seguir, daqueles que seguem as suas doutrinas continuam propagando as suas doutrinas no mundo todo. Olha o tamanho do poderio dessa nova ordem mundial. Não tem um livro oficial de crenças, de dogmas para poder ser seguido. Nós seguimos o quê, nós cristãos? Qual o nosso livro? A Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. Aqui nós temos a resposta para tudo, para o nosso viver, para tudo. É a palavra de poder, né? A palavra do Senhor. Agora, essa organização, ela não tem um livro específico a que possa ser seguido. Ela não tem um Deus pessoal que possa ser adorado, um Deus pessoal, entendam isso, tá, irmãs? Ela se diz ter um Deus panteísta. O que é isso? O que é um Deus panteísta? Tudo é parte de Deus e Deus é parte de tudo. Deus é parte da natureza, Deus é parte do universo, Deus é parte do cosmos. Deus está em tudo, está presente em tudo, Ele é tudo. Ele é a plantinha, Ele é o animalzinho, Ele é o ar, Ele é tudo. Ele faz parte de todo o cosmos. É uma força que é representada por todo o universo. Isso é que prega esse movimento. Esse movimento, muitos conhecem e é conhecido como Nova Era, que muitos já ouviram falar, né? Um movimento intitulado Nova Era. E o que propaga essa nova era? Essa nova era, ela propaga o fim do cristianismo. É isso que ela propaga. O fim do cristianismo, né? E seus seguidores entendem e difundem a ideia de que haverá um reino de 1000 anos. E esse reino será de paz, uma paz completa. Haverá esse reino aqui na terra, um reino totalmente material, apesar de ter ocultismo, de ter mistérios aí espirituais, mas a paz será material. Nós sabemos, né, porque nós aprendemos na Bíblia que essa paz será uma paz ilusória, passageira. Não é isso que nós aprendemos? E o que em princípio parece um movimento de paz, de união entre os povos, né? Parece ser tudo assim, que a gente ouve aí organizações, entidades falando em união dos povos, em paz dos povos, né? Que os povos têm que se unir, que os povos têm que ter paz, essa paz que eles propagam, né? A união de todo mundo, todos os seres diferentes, todos têm que viver bem. Apesar disso parecer muito inocente, isso para os cristãos é muito perigoso. E os cristãos têm que ficar atentos a tudo que é propagado através disso. E ela vem com técnicas como cromoterapia, neurolinguística, biorritmo, yoga ou yoga, alguns falam que denominam yoga, né? Vegetarianismo, entre outros, né? São técnicas que trazem regras básicas sobre bem viver. O homem, ele pode ser o que ele quiser. O homem tem uma força dentro dele que ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de Jesus, como nós acreditamos que nós precisamos. Nós acreditamos que a nossa força está em Cristo. Eles propagam não, que o homem, através do pensamento positivo, ele pode ser o que ele quiser. Basta pensar positivamente.
Segundo o pastor especialista no estudo de seitas, tá? Esse pastor é especialista nesse tipo de estudos. O nome dele é Nathanael Rinaldi. Muitos cristãos, não são poucos, estão fazendo uso dessas técnicas, tá? Técnicas transcendentais, técnicas de pensamentos positivos, de medicinas alternativas, que é aquilo que eu já falei, aparentemente só trazem bem-estar ao homem, não é? Mas tem um outro fundo que nós vamos ver no decorrer dessa palestra, desse estudo. E esse pastor, ele fala que os cristãos estão exatamente partindo para esse tipo de recurso. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento da palavra. É isso que está faltando para o povo do Senhor, para o povo de Deus. Porque não conhece, errais, né? Não é isso que fala lá Mateus 22, 29? Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos por deixarmos de conhecer as Escrituras. Estamos estudando pouco a Bíblia, estamos meditando pouco sobre a palavra de Deus e acabando nos deixando levar por doutrinas mundanas, doutrinas ocultistas, na verdade. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Vou passar o slide aqui para a gente acompanhar. Olha só, a nova era, a origem, né? Como surgiu essa nova era? Como surgiu esse movimento? Eles pregam que isso já surgiu desde o Jardim do Éden, quando a cobra, a serpente, né? Na verdade, quando a serpente encarnou Satanás para enganar Eva. E ali teria havido a primeira sessão espírita, tá? Quando houve a encarnação de Satanás na serpente. É isso que a nova era prega. Então, na verdade, é um movimento, né? Um movimento da nova era. Só que essa era, ela tem fases. E nós vamos ver essas fases também no decorrer do estudo, né? Então, as raízes da nova era, elas se deram com a fundação da Sociedade Teosófica, que foi fundada em Nova York pela russa Helena Petrovna Blavatsky. Nome difícil, né? Nome russo, Helena Petrovna Blavatsky. Né? E uma das doutrinas básicas da teosofia ensina que todas as religiões têm verdades comuns. Essa é a filosofia deles. Eles ensinam que todas as religiões convergem num ponto só. Todas as religiões levam a um lugar só. Os irmãos já ouviram falar, todos os caminhos levam a um mesmo lugar? Tem uma coisa aí que o mundo prega, não é? Todos os caminhos levam a Deus, não é? Isso, todos os caminhos levam a Deus. O mundo prega isso, mas nós sabemos que só há um caminho, que é Jesus Cristo. Só a Ele é possível nos levar a Deus, né? Mas eles pregam diferente, eles pregam que todas as religiões podem se unir em uma só. E essa Helena Petrovna foi uma das fundadoras, assim, uma das que propagou, fundadora quando a gente diz, ela foi uma das primeiras que propagou essa nova ordem, essa filosofia. Depois dela veio Alice Bailey, era uma inglesa que migrou para os Estados Unidos, e essa Alice Bailey, ela era tida como uma médium espírita, e ela recebia de um médium chamado Mestre da Sabedoria, tá? Ele era um tibetano de Jahal Kru, o nome dele, de Jahal Kru, o nome dele. Ela recebia mensagens, e esse demônio, na verdade, falava para ela sobre essa nova ordem mundial. E ele falava para ela que esse plano não poderia ser difundido, não poderia ser divulgado até um determinado ano, que era para manter oculto por enquanto. E esse demônio também transcreveu para ela um plano. Esse plano ele deveria ser difundido e divulgado mundialmente a partir do ano de 1975. Até 1975 ele deveria ficar encoberto.
a partir de 1975, ele deveria vir a conhecimento público. Como? Através da mídia, através dos livros, através da educação, através da economia. Deveria se atingir todos os polos mundiais. Tudo aquilo que existisse deveria ser atingido e deveria ser difundido. E esse plano é o que atualmente eles seguem como regra de ensinamentos para essa nova ordem mundial. Os programas, né, desse grupo, esse plano, né, como a gente já disse, à primeira vista tem um dizer muito saudável, né? Viva bem, você pode viver em paz, você pode viver com o seu próximo, né? Tudo é aceito, o homossexualismo é aceito, as lésbicas são aceitas, tudo é aceito, todas as religiões são aceitas, tudo é possível. O homem pode ser o que ele quiser ser. Através do pensamento dele, ele pode se tornar aquilo que ele quiser. Ele não precisa depender de mais ninguém, ele não precisa depender de ser nenhum. O homem é um ser totalmente independente. É isso que prega isso, né? Quer dizer, é o pensamento positivo. E eles pregam que todo homem, ele já nasce bom. Todo homem nasce bom. Ele não precisa de nada. A única coisa que ele precisa é evoluir. O homem vai evoluindo e melhorando até chegar a um nível celestial. Através da evolução, ele passa por etapas. Então, eles acreditam que todo homem nasce bom. Apesar de Romanos 3:23 falar assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Mas eles pregam que não, que o homem vai evoluindo e se tornando um ser celestial. Aliás, eles acreditam que o próprio Cristo, ele era um ser avançado, ele já era um ser evoluído. Eles não acreditavam na divindade dele como salvador do mundo. Eles acreditavam na evolução, que ele era um ser evoluído, um ser capaz, um ser que já estava em eras diferentes da nossa, tá? Vamos ver agora qual é o objetivo dessa nova era, né? Desse grupo, dessa filosofia de vida. A nova era e seus objetivos. Qual o objetivo da nova era? Assumir a liderança em todos os níveis. Em todos os níveis. Os irmãos estão vendo aquela pirâmide lá, com aquele olho. Alguns podem até já saber o significado, mas mais para frente a gente vai comentar sobre esse significado desse olho. Quer dizer, um olho sobre toda a mente, o corpo, sobre tudo do homem, né? E eles, para assumir a liderança de toda a humanidade, o que eles querem? Exatamente unir os opostos. Unir os diferentes. Aqueles que são diferentes, eles querem unir. O bem e o mal já não existem mais. Tudo é uma coisa só. Tudo se mistura, gente. Tudo se mistura. Tudo é uma coisa só. Não existe bem, mal, tudo é uma coisa só. E eles, assim como as religiões, também são uma só. E eles acreditam que o hinduísmo é uma religião inclusiva. Por quê? Porque comporta todas as outras religiões. E o cristianismo seria exatamente a religião que não permite que todas as outras sejam comportadas dentro dela. Entenderam? O cristianismo é aquele que isola as pessoas. Isso é o que eles pregam, né? E no caminho para o domínio do mundo, já que eles querem assumir a liderança mundial, o que será que está sendo feito? Que às vezes a gente nem percebe, né? As coisas estão acontecendo na economia, na política, né? A gente ouve aí na televisão, na reportagem. Vamos ver algumas coisas que já estão sendo feitas, que já foram feitas, né? Que tem exatamente essa influência, que sofreram essa influência. Um sistema universal de cartões de crédito. Nós sabemos aí, né, a mídia divulgou que os grandes dois sistemas aí, a Visa e a Mastercard, estão querendo fazer uma fusão para que se tornem uma só, né? Então, esse é um dos objetivos, unir todas as redes de cartão de crédito. Uma central mundial de distribuição de alimentos. E através dessa central de distribuição de alimentos, seria controlado todo o abastecimento da humanidade. Então, a humanidade só teria alimentos através dessa central.
um sistema de impostos mundialmente unificado. Até o sistema de impostos teria que ser unificado. É a unificação de tudo, tá, irmãos? Em todos os ângulos. Um serviço militar obrigatório em escala mundial. Quer dizer, eles pregam a paz, né? São pacifistas, né, em termos, né? Mas eles acreditam que tem que ter um sistema militar mundial. E esse sistema seria obrigatório. E aí nós vemos algumas medidas que já foram tomadas, né? Aí a gente conhece aí a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Com sede lá em Genebra, na Suíça. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, também com sede em Genebra, na Suíça. Nós temos a ONU, que a ONU intervém em muitas decisões, já se fala, com sede em Nova York, já se fala até numa Constituição, né, mundial, que a gente sabe, a gente estudando, né, a Constituição é a carta maior, é a lei maior de um país. E como há vários acordos, vários tratados entre vários países, a ONU tem estudado sobre a formulação de uma Constituição mundial. Quer dizer, nessa Constituição, provavelmente trará, né, será traçado o rumo das coisas mais importantes, mundialmente falando, em escala mundial. Né? E aí a Constituição tem várias outras organizações dentro dela, como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o próprio Fundo Monetário Internacional, né? A Unicef, que também é controlada pela ONU. Então tem vários outros órgãos dentro da ONU e vários órgãos que já foram criados há vários anos e que nós vemos que tem um grande impacto no meio da sociedade. Agora nós vamos ver as fases da nova era, né? Porque o que eles acreditam? Como eu falei para os irmãos, esse movimento acredita que o ser humano ele vai evoluindo. Conforme ele for evoluindo e a humanidade também for evoluindo, as eras vão se alterando. A primeira era foi a era de Câncer. A segunda era de Touro, a terceira de Peixes e a quarta de Aquário. A de Touro, eles difundem até que o povo de Israel, quando fez o bezerro de ouro, o povo não queria ultrapassar a fase, não queria evoluir. Ele ainda queria ficar preso lá. Por isso ele fez, ficar preso à fase de Touro. Por isso ele foi lá e construiu um bezerro de ouro. Porque ele queria ficar preso àquela fase. A fase de Peixes, né, seria a fase dos cristãos. E eles acreditam que Cristo seria um avatar dessa era, porque eles falam em avatares, em avatar. Para quem conhece, já ouviu falar aí o filme Avatar, olha o fundo aí, né? Olha o fundo, o filme Avatar, se não me engano, é cheio de natureza, cheio de coisas ecológicas, né? E há uma encarnação também. Então, quer dizer, olha o fundo aí através do filme. E é exatamente o avatar da era de Peixes seria Jesus Cristo, seria esse o avatar, né? Por quê? Porque o peixes é o símbolo usado pelos cristãos, né? Nós sabemos que Jesus comparou aí os seus discípulos a quê? Pescadores de homens, né? De almas, de vidas, né? Os ministros aí, nós somos pescadores de vida, pescadores de almas, né? Então, a simbologia aí do peixe, por isso a era de Peixes, né? E ali eu coloquei, só para a gente ter um conhecimentozinho maior, né? O que quer dizer a palavra em grego, a palavra peixe, né? Que é ictus, era dividida como se segue: Jesus, Cristo, de Deus, Filho, Salvador. As iniciais da palavra quer dizer aquilo ali: Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Né? Aí um conhecimento sobre o porquê do uso desse símbolo, né? Como peixe, o símbolo usado pelos cristãos. E a nova era também prega que na era de Aquário, né, nós já falamos da era de Peixes, aí haverá uma evolução e o mundo passará para a era de Aquário. E como será a era de Aquário? A era de Aquário virá um homem, né, que se denominará Maitreya. Não sei se alguns já ouviram falar nesse nome. E esse Maitreya, ele encarnará todos os grandes líderes religiosos, né? Buda, Dalai Lama, né? O próprio Cristo, eles acreditam que vai vir encarnado nesse Maitreya.
Esse Maitreya vai vir com grande poder e ele é que vai resolver as questões mundiais. É isso que o movimento prega. Ele trará paz, ele trará a ordem mundial. E aí haverá a era de Aquário. E os cristãos não estarão mais aqui. Nós, cristãos, não estaremos mais aqui na era de Aquários. Por quê? Porque os cristãos são exclusivos, segundo eles, né? São exclusivistas. Não incluem outras religiões, não aceitam o homossexualismo, não aceitam o lesbianismo, não aceitam as diferenças, segundo eles, né? Então, os cristãos não estarão aqui mais nessa era, porque eles acreditam que essa era será uma era de paz, será uma era perfeita, né? A era da evolução, a era de Aquário. Agora vamos ver algumas... só para me ler aquilo ali. Influência na sociedade, né? Influência da nova era na sociedade. Daniel 20. Daniel falou assim, né? Falou Daniel. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. E no 22, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Então, nós sabemos que é com o Senhor, né? O Senhor conhece tudo, Ele conhece o que está no escondido, Ele conhece o mais profundo, né? Com Ele, Ele mora na luz, com Ele mora a luz, com Ele mora a luz. O Senhor domina todas as coisas, né? Ele tem o controle de todas as coisas. E ali, nós vamos ver, primeiro eu quero falar, vou deixar naquele símbolo ali, mas primeiro eu quero falar sobre a influência da nova era na sociedade. Como a nova era tem influenciado a nossa sociedade, né? Para que nós possamos despertar um pouquinho mais, para que nós possamos ficar mais atentos ao que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente, essa coisa de não tem nada a ver, tudo é normal, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então nós vamos ver a influência da nova era agora. Alguns movimentos que difundiram a nova era, né? Alguns irmãos aí devem lembrar daquele Woodstock, né? Dos hippies, né? Acho que o slogan era paz e amor, se eu não me engano, né? Eles já difundiam isso, quer dizer, sexo por sexo, né? Poderia fumar, poderia beber, poderia usar drogas, né? Poderia fazer, o homem era o centro. O homem poderia fazer o que ele quisesse. Ele era livre para fazer o que ele quisesse. E isso já começou com esse movimento. Esse movimento teve uma grande influência. Por volta de 1973, surgiu o Clube Illuminatis, que são os conhecidos como Iluminados. Esse clube, irmãos, ele é composto por 13 famílias. E são as 13 famílias mais ricas do mundo. Essas famílias. E essas famílias, elas querem controlar tudo. A economia global, eles têm grande influência. Só que o que acontece? Na verdade, eles só tomam decisões depois que eles consultam lá, na verdade, né, a numerologia ocultista. Então, as grandes decisões desses grandes empresários, dessas famílias ricas, são tomadas através de consultas à numerologia ocultistas. E eles têm uma grande influência no mundo. Eu fiz uma pesquisa através da Super Interessante, que é uma revista que tem aí uma publicidade que tem um certo respaldo, né? E tinha uma reportagem falando exatamente sobre isso. Eles querem ter o domínio de tudo. Se um país está indo bem na economia mundial e eles acharem, através da numerologia ocultista, que aquele país não deve ir bem, eles dão um jeito de influenciar para que aquele país não continue bem na economia mundial. Há uma pessoa de uma família dessas que falou, dando uma entrevista, que ele tem certeza que foi implantado propositalmente um câncer na vida dele para que ele pudesse sair do cenário. Por quê? Através de um membro desses Illuminatis. Por quê? Porque ele não estava se englobando ao sistema. Ele não estava entrando no sistema. Então ele falou, se ele me desse um tiro, seria muito fácil. Muitos saberiam, porque saberiam da divergência vida entre nós. Se ele me envenenasse, também muitos saberiam. Então, eu tenho certeza que me foi implantado o câncer. Foi assim que ele falou. Estou repetindo a reportagem, tá? A entrevista, tá, irmãos? Eu quero dizer o seguinte,
tamanha influência desses líderes. E alguns desses nomes, né, que nós conhecemos e ouvimos na mídia, a mídia divulgar a todo momento, são os Kennedy, os Freeman, os Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller. Rockefeller, eu já ouvi falar muito nessa família. Rockefeller tem uma grande influência, né, nesse cenário mundial. E acredita-se que eles queiram um único governo global, uma única moeda, um só exército, uma só religião. É essa a intenção deles. Eles querem exatamente isso. E na televisão, né, que tem até um pastor que fala para nós termos cuidado, porque de televisão ela pode virar tira-visão, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente assiste. Nós temos aí o filme ET, contatos imediatos de terceiro grau, contatos extraterrestres. Temos Guerra nas Estrelas, que aliás vai ser lançado um aí agora, não é? Que está uma grande repercussão na mídia, Guerra nas Estrelas. E qual é o slogan do Guerra nas Estrelas? Quem sabe? O que o Jedi fala? Que a força esteja com você. É isso que o Jedi propaga. Que a força esteja com você. Quer dizer, olha o homem pelo homem aí. Eles acreditam na força, mas a força interior do homem, não é? Então, cuidado com esse filme, irmãos. Harry Potter nós sabemos que é bruxaria e ocultismo puro. Esse é evidente. Esse aí é evidente, não tem nem o que questionar, né? Só que eu trouxe um dado para os irmãos muito triste. Em São Paulo, né, numa escola em Campinas, alunos estão sendo alfabetizados através de livros lançados com a doutrina do Harry Potter. E olha o título de alguns desses livros, irmãos. O livro padrão de feitiços, o livro que ensina como dominar o espírito demoníaco, como se divertir com vampiros, férias com bruxas malvadas, excursões com vampiros, passeios com lobisomens. E outra coisa, eles ensinam que Jesus é um ser fraco porque ele morreu. Só que eles não falam que ele ressuscitou, não é, irmãos? Eles não falam que ele foi o único líder que ressuscitou. Qual desses líderes aí que ressuscitou? Qual desses líderes religiosos que vai encarnar numa treia? Qual deles ressuscitou? Não é? Nós desafiamos eles a falar se algum deles ressuscitou, se algum deles está vivo, se algum deles está assentado à destra do Pai, não é? Se algum deles tem o poder de vida nas mãos. Desenhos como He-Man, que muitos assistiram, né? Eu tenho a força, né? Assim, pelos poderes de Grayskull, não é isso? She-Ra, essa palavra Ra, esse finalzinho Ra, é um deus pagão. Vocês terem uma ideia, é um deus pagão. A LBV, tem muitos cristãos ajudando a LBV, ajudando. Sabe o que a LBV prega? Que Jesus é irmão de Satanás. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Às vezes o irmão está achando aí que está fazendo, né, uma boa obra. Irmãos, nós precisamos nos informar mais. Nós precisamos conhecer mais, precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos informe mais, que nos incomode. Se estamos tomando alguma atitude errada, que Ele nos mostre, né? Mas glória a Deus que nós estamos aqui para isso, né? Que esse estudo, para a minha vida, graças a Deus, foi uma bênção, que eu despertei para muita coisa que eu não sabia. A igreja episcopal nos Estados Unidos vai hospedar ritual pagão de bruxas. O movimento feminista dentro da igreja anglicana está abrigando sacerdotisas lésbicas, né? A escola de teologia na Califórnia vai se tornar multirreligiosa e treinar sacerdotes para todas as fés. Luteranos abrem as portas para ministros homossexuais. 7 ministros já foram ordenados pela igreja luterana da América, tá, irmãos? Então, é isso que a nova era prega, irmãos. A prática ocultista e espírita, né? Que são condenadas pela palavra de Deus. Quer dizer, reencarnações, esoterismo,
ufologia, que é aí o estudo dos extraterrestres, né? Inclusive, eles têm uma justificativa para quando nós subirmos com Jesus. Eles falam que os extraterrestres vão nos sequestrar, vão nos levar com eles para que nós não estejamos mais aqui, porque eles vão precisar de um mundo, né, habitável, de um mundo, aquilo que nós já falamos tudo, de um mundo em paz, né, de um mundo evoluído. E os cristãos não querem se enquadrar a essa evolução. Yoga, como nós já falamos, meditação transcendental, hipnose, clarividência, artes mágicas e todos os ramos de adivinhação. Inclusive, engloba doutrinas como Hare Krishna, que é a seita japonesa, né? E Seishinoye, também a seita japonesa, né? Que eles pregam o quê? Pregam que o homem pode tudo através do poder da mente. Agora nós vamos ver os símbolos, né? A simbologia. Eu coloquei ali para os irmãos o que significa no grego a palavra símbolo, que significa simbalém, né? Olha o significado da palavra símbolo para todos nós, que às vezes nós usamos, né, gente, em bijuterias, em roupas, né? Como nós usamos símbolos, né? Então, olha o que significa a palavra símbolo. Significa agregar. Isso é muito forte. Agregar, gente, que nós não nos esqueçamos disso. A palavra símbolo significa agregar. E nós não devemos agregar aquilo que não edifica. A nossa vida, aquilo que não edifica, não é verdade? Não devemos agregar nada que não edifica. Ali, aquela pirâmide, é a pirâmide do olho que tudo vê. Aquele olho ali em cima é o olho de Satanás. E ele também é simbolizado por essas 13 famílias que eu falei para vocês, que compõem os Illuminatis, os iluminados. Então, esse olho que tudo vê, ele tem o domínio de tudo. Os irmãos percebam que embaixo é uma pirâmide. E essa pirâmide, composta de tijolos, é uma pirâmide cega, né? O olho que está acima, ele vê tudo. A pirâmide é cega. E os tijolos são o povo, né? Então, o povo é controlado por esse olho que tudo vê. E aquilo ali está no verso de uma nota de $1. E há irmãos guardando nota de $1 em casa como se fosse uma recordação. Irmãos, não guardem não. Não guardem não. Vocês não precisam disso, nós não precisamos disso. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, né? Nós não precisamos ter isso não. Ah, vou guardar como recordação, né? Alguém me deu. Tem gente que acredita que dá sorte, né? Vai trazer prosperidade, não é verdade? Não guardem não, irmãos. Olha a simbologia. Olha só, aquilo ali significa o olho de Satanás. Olha o que você está guardando dentro da sua casa, né? Elimina isso. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com a bijuteria que compramos, com a roupa que vestimos, não é? Com tudo, com tudo. O cristão, ele tem que ser separado. Ele tem que ser separado do mundo. Nós temos que ser santos. Nós temos que buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. E olha o que diz lá embaixo. Não sei se está dando para os irmãos lerem bem. Novus ordo seclorum, né? Que em latim significa nova ordem para os séculos dos séculos. Olha aí a nova ordem aí, né? Está impresso na nota de ali, gente, eu trouxe para os irmãos para a gente poder saber, né? Conhecer alguns desses símbolos. Aquele primeiro símbolo ali é uma nuvem. Né, os irmãos estão vendo, mas é uma nuvem interrompida, um arco-íris com uma nuvem interrompida, né? E eles acreditam que isso é uma ponte entre a alma humana, né, e a grande mente universal, tá? E nós sabemos que o arco-íris é um pacto que o Senhor fez conosco, não é verdade? Nós sabemos disso, mas eles usam alguns símbolos, né, bíblicos, alguns símbolos do cristianismo para poder escarnecer, zombar, tá? Ridicularizar e tornar aquilo uma heresia. Aquele segundo símbolo ali, gente, aquilo me chamou muita atenção. Aquele segundo símbolo, os irmãos sabem a que banco aquele símbolo se refere. Não é? Eu vou falar o nome, eu vou falar Unibanco. Unibanco, olha o nome do banco, aí que eu fui atentar. Único banco.
A ordem mundial não é único em tudo? Único na economia, único na natureza, único na religião, único em tudo. Unibanco. Aí, ali tem vários símbolos, né? Como a borboleta, aquele símbolo que parece uma ferradura lá, significa o extermínio dos casamentos, a extinção dos casamentos, né? Tem aquele símbolo lá igual um circo. Eu não estou enxergando. É o 4, é porque para mim tá difícil enxergar, irmãos. O número 4 é uma ferradura, tá vendo? Lá o número 20, se eu não me engano, o número 20, aquele círculo com a ponta no meio, significa o mundo e Satanás no meio dominando o mundo. A borboleta significa exatamente a evolução, né? Vou falar só de alguns, não vou falar de todos por causa da hora que já está avançada, né? A borboleta significa a evolução do homem, né? Que a borboleta entra no casulo, né? E evolui, né? A lagarta entra no casulo e vira borboleta, evolui para borboleta, né? Aqueles dois símbolos lá, quer ver? O número 30, que parecem dois S's, né? Simboliza o louvor e invocação de Satanás. Eu queria me atentar para os símbolos menos conhecidos, por quê? Aquele símbolo ali, que é o mais comum das pessoas usarem, porque parecem completamente inofensivos, né? Porque eu acho que de repente ali aquele bode, o número 3, por exemplo, ninguém vai sair com a camiseta, com a coisa que tem um bode, né? Então, agora, um símbolo igual aquele, quer ver? Aquele lá, o número 13, aquele yin e yang, aquele eu já vi cristãos usando, né? Aquele símbolo. É uma marca? Tô sabendo que agora o irmão Salatiel está falando. É uma marca da nova era, tá vendo? O que ele significa? Significa exatamente os lados opostos. O bem e o mal, exatamente. Uma fusão do bem e do mal. Ela é usada, a pomba, nós sabemos que também o cristianismo usa. Não usa pomba com raminho de oliveira. Mas ela é usada também por esse movimento. Pela LBV, tá vendo, irmãos? A cruz suástica, que nós sabemos que foi usado por Hitler. Hitler também tinha uma grande influência de um mago lá, de um kardecista, não sei o quê, que também tinha práticas ocultistas que orientava ele a tomar decisões. E outra coisa, tem um símbolo que parece totalmente inofensivo. Eu já vi em muitos carros, tá? Fiquem atentos. É uma mancha, como se você jogasse assim uma bola de tinta e ela espalhasse, né? Os irmãos já viram uma mancha vermelha? Já vi em muitos veículos. Aquilo ali é o deboche ao sangue de Jesus derramado no Calvário, tá? É uma maneira de debochar do sangue do Senhor. O número 5 é a cruz com laço. Simboliza o desprezo da virgindade. É a troca de parceiros conforme a escolha pessoal, tá? E aí tem outras explicações mais também. A nova era ensina que a sexualidade é parte que purifica o ser humano, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? Outra coisa, tem a cruz de cabeça para baixo, que também é um deboche, né? Que é o número 7, tá? Então, gente, olha, né? E a gente termina com como a gente começou, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Cultive apenas o que você recebeu de bom. Nós não devemos cultivar nada de ruim na nossa vida, né? Cultivar apenas aquilo que for bom, né? Que permanecer. Irmãos, eu sei que é uma palestra, né? Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Não posso perder essa oportunidade, né? Nós cremos num único Deus vivo, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é? Não há como, não há reconciliação se não for através de Jesus Cristo. Não há como. E Deus, Ele é santo. Não há como o pecado conviver com esse Deus santo. Então, que nós possamos buscar a santidade em nossas vidas, que nós possamos ter esse cuidado, né? Às vezes nós nos sentimos meio tristes, sim. O próprio Jesus falou que no mundo nós teremos tribulações, mas que é para nós termos bom ânimo.
né? Porque ele venceu o mundo e nós podemos vencer também. E que a Bíblia seja o nosso único manual e a nossa única regra de fé. Que nós não possamos seguir doutrinas nenhuma, filosofia nenhuma. Nós não precisamos de filosofia, nós não precisamos de doutrina do mundo, não precisamos de nada que faça com que fiquemos mais animados, né? Mais para cima, que levante o astral. Nada disso, gente. Porque nós já temos Jesus Cristo, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. O que mais pode nos dar a vida? A vida eterna, uma vida plena, uma vida de abundância. O que mais pode nos proporcionar essa vida? Meditação nenhuma pode fazer isso conosco. Meditação nenhuma. Não há evolução nenhuma da humanidade que pode fazer com que o homem consiga ter a vida eterna. Eu sei que não é pregação, tá? Como os irmãos já sabem, no domingo vai ter uma passeata em São Paulo dedicada ao demônio. Aí, Thales, olha só o deboche. Não tem a marcha para Jesus? A passeata vai ser marcha para Satanás. Então, eles pegam tudo aquilo que o cristianismo, né, a doutrina do cristianismo, e eles querem deturpar. Eles querem exatamente trazer, envergonhar. Então, vai ter em São Paulo a marcha para Satanás. Dia e 28. parece que eles estão querendo... Dia 28? E parece que eles estão querendo... 17? Eu não sei o dia, gente. Eu sei que vai ter a marcha, né? Nós devemos orar por essas pessoas. Nós queremos deixar claro que nós amamos o bandista, nós amamos o macumbeiro, nós amamos o católico, nós amamos o kardecista. Nós só não amamos as práticas deles. Não há comunhão entre a luz e as trevas. A própria Bíblia fala. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não há como, não tem como andar juntos. Então, irmãos, que nós possamos ter mais cuidado, pedir ao Senhor que nos oriente mais, ao Espírito Santo que nos mostre a verdade, né? Quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a oportunidade.